Em Chicago, brasileiro tem poucos. Não, tem bastante até, mas assim, da nossa idade, tem poucos. Então, assim, ele realmente tava ficando com as pessoas na festa, entendeu? O que Mas tinha ali é difícil também, fazer amizade com americanos? É. Não é difícil, é chato, né? Não, mas é difícil também. É uma coisa assim, não é tão fácil quanto é aqui no Brasil, é que as pessoas recebem muito mais facilmente. As pessoas até são legais lá. As pessoas sempre vão ser simpáticas com você. Mas você estabelecer uma amizade é muito difícil, é muito difícil. As pessoas, assim, com quem eles fizeram high school, colegial, assim, são as pessoas que eles vão ter como amigos pra vida inteira. Então, você entrar nesse círculo é muito difícil. Eu nos 10 anos nos Estados Unidos, eu tenho, sei lá, 2, 3 amigas. É. E as amizades... Que eu posso sei chamar lá, de amiga. E as amizades lá são muito diferentes, cara. São É. muito diferentes do que aqui. Tipo Realmente. assim, eu tenho muitos amigos lá nos Estados Unidos que me consideram muito amigo. A gente não se fala há muito tempo, os caras realmente me consideram, mas não existe, tipo, pô... Cara, é papo de amigo que eu não vejo por 3 anos e o cara, tipo assim, ele me posta foto comigo e fala, pô, meu melhor amigo. Tipo assim, não é assim, mano. Tá ligado? Mas Ainda bem enfim... que Cara, entendo caralho, português. calma aí, tu tem que avisar o maluco então, mano. Não. Falar, irmão, porque não senão- é mútuo. Não, mas assim, pra eles isso é uma amizade profunda, entendeu? Então, assim, pra eles eu digo como se eu não fosse, né, de lá também. Ela se tira do gringo hoje em dia, Não, você e a viu? maneira que dá pra ela se tirar, dependendo aí da conveniência, entendeu? Exatamente, Às vezes é meio exatamente. gringa, sou às vezes é meio brasileiro. brasileira. É. Tá ligado? É, Tu pega o exatamente. melhor dos dois mundos, né? Mas tu no começo, quando tu foi falar dos teus irmãos, tu falou que, pô, tá aí uma parada que eu tenho uma dificuldadezinha, irmão, não sei o quê. Que dificuldades tu tem com o português? por exemplo, vou falar, ó, esses plurais, vamos dizer, pais. Uma vez, eu tava falando assim, que os meus 2 pais são dos Estados Unidos. Só que, por quê? Meus pais, eu falo minha mãe e meu pai são meus pais. Então, assim, quando eu falo meus 2 pais, significa both of my parents. Pra mim, significa Toma isso. essa. Só que ficou um monte de gente, nossa, seu pai era homossexual, seu pai era homossexual. Assim, achavam que eu tava falando que eu tinha 2 pais. Entendi, só os gringos, com certeza. Não, Não, mas era os um monte de brasileiros. brasileiro Não, falando o brasileiro isso. tá de sacanagem. Mas meus 2 pais? Meus dois você pais fala, parece meus que falou pais. meu Meus dois Meus pais. dois pais. Entendi. Porque Só que você pra fala- mim é both of my parents, meus 2 pais. Só que assim, aí um monte de gente começou a comentar, eu fiquei assim, caraca, eu falei alguma coisa errada. Aí toda vez que eu falo, eu sou a mais nova de 5 irmãos. Aí as pessoas ficam assim, legal, todos homens, né? E assim, não, mas como que eu falaria então? Eu tenho uma irmã mais velha. Essas coisas me confundem um Não, pouco, mas entendeu? eu também sinto isso mesmo aqui, É assim, mesmo? sendo 100% brasileiro. Sabe, eu falo às vezes que eu morava com meus primos. Daí, morava com mais 2 caras. Não, era com um primo homem e uma prima mulher. E Exatamente. sempre tem que explicar Sempre tem também. que explicar, cara, é Então não difícil. tem um bolfa... Não Então, vai. isso me confunde, porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, a minha professora de português, ela sabe, eu adoro que eu uso crase melhor que muitos brasileiros. Porque ela me ensinou e aquilo, pra mim, em português, sempre foi uma insegurança quando eu me mudei pro Brasil. Que eu sempre queria demonstrar que eu era boa em português, que eu tava tentando, me esforçando. Então, eu virei muito nerd do português, assim, em que, a um ponto que eu adorava, eu gostava muito. Então, hoje em dia, por exemplo, ele sempre fala fazem, pra falar, tipo, fazem 3 anos. E eu fico assim, não, faz 3 anos. Me corrige, Só mano. que, eu fico... Não, tá certo. Eu Meu, fico corrigindo dói, né? ele. Dói quando uma gringa que não fala a nossa língua nos cursos dele. Irmão, e ela me corrige em tudo. No inglês, Caralho, assim... tu é um comédia. Eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista no meu celular. Tu é. Porra. Tu jogou no Flamengo, irmão. E a menina tá ali falando, faz porra. caralho. Exatamente. Não, mas vou te falar, assim, isso você falou de, fiquei nerd da parada, gostava disso. Eu aprendi inglês sozinho também. Exatamente. Eu aprendi, não era assim, não é a mesma coisa que tu, né? Porque eu acho que, assim, quando tu aprendeu português, você não tinha escolha, você tem que falar eu português, tinha que pô. exatamente. Aqui era um cara no Brasil falando português todo dia, que é a minha língua nativa, que queria falar inglês, daí é diferente. Exatamente. Né? É igual você, ô Pedro. Quando é que você aprendeu a falar inglês? Cara, Aqui eu também você já aprendi falava? sozinho, cara. É. Porque por causa do futebol, eu nunca consegui fazer cursinho de inglês igual todo mundo fazia. Porque eu treinava à tarde, todo mundo fazia. Então, tipo assim, chegou nessa época que eu tava te contando a história, que meu pai falou, vamos pros Estados Unidos e tal. Eu foquei, cara, eu chegava em casa, era Netflix, com legendinha em inglês, eu ia anotando as paradas. E eu, falei muito sozinho. Pra mim foi, pra Pô. mim foi um pouco, tinha uma
a tia Neide, que me ajudou um pouco a me direcionar lá no começo, lá, com as apostilhas lá em casa, me ajudar não sei o quê. Depois eu até tentei uns cursinhos, só que assim, eu gostava tanto da parada que eu queria saber o que os caras estavam falando no videogame. Aham. Mas isso que é maneiro, né, cara? É tipo, essa tipo de... Como eu falei muito sozinho. Mas, cara, é um método. Eu realmente falava sozinho e, cara, eu, tipo assim, o que eu fazia? Eu olhava no Friends, pô, a Mônica falou tal frase. Agora, tipo assim, eu vou repetir essa frase e vou agora, pô, nessa frase tem uma estrutura, agora eu posso só trocar o verbo, porque agora é outra coisa. E, assim, eu sinto que é a educação se não a atenção. Porque se você não tá prestando atenção naquilo, você realmente não consegue aprender, sabe? Então, assim, se você não... A não ser que você tá sendo forçado. E você aprendeu adulto, você não foi forçado. Eu tinha que querer, sabe? Pra Exatamente. mim, o grande lance é... Eu dei aula de inglês um tempo também. E eu sacava que os alunos que... Os melhores alunos eram os que queriam estar ali. Obviamente. Sabe qual é? Exatamente. Então, por exemplo, se você tá na escola e você já parte da ideia de que, porra, eu não gosto de matemática, fudeu. Exatamente. Você não Entendeu? Você não vai aprender matemática, fodeu, irmão. Não tem... Se for possível tirar isso, eu não gosto de matemática, substituir por outra coisa. Sei lá, só o não gosto de matemática já bloqueia Ou tudo. até o não sou boa em matemática. Que Você seja, fala assim, já melhora. tem muita gente que manda mensagem, Bri, eu não sou boa em inglês. Cara, você consegue ser. Mas só que também é mais fácil aprender estando no país Exatamente. do que... Então, quando mas você o que precisa do o idioma que o- pra comer... pra aí comer. você precisa Exatamente. Então, virar. isso aconteceu comigo. Quando eu fui para os Estados Unidos, com 18 anos, eu já tinha uma base legal do inglês. E eu fui com vários brasileiros junto comigo. A galera em si não se colocava em situações deles só falarem inglês. Eu me colocava. Então, eu deu 6 meses ali, eu já tava brabo no inglês, pô. Porque eu fiz amizade com os americanos. A minha faculdade era uma faculdade cristã. Então, o que eu adorava fazer era cutucar os caras. Eu falava, tipo assim, pô, por que tu acredita nessa parada? Aí o cara falava pra caralho. E eu também ali, aí a gente ia discutindo e tal. E tipo assim, é assim que você aprende. É, isso é verdade. Exatamente. Tinha amigo meu com 2 anos de faculdade, ainda não tinha, pô, metade do inglês do que eu tinha, entendeu? Exatamente. E aí, ir em galera de brasileiro parece uma coisa boa, porque você vai ter ali o seu zona segura, mas você acaba ficando naquilo e não aprende, né? Cara, bota mas na chega hora. uma hora que é uma necessidade também. Até uma necessidade social, você acaba sentindo muita falta do Brasil. Muito interessante, porque eu voltei para os Estados Unidos aos 17 anos e eu falava inglês com um pouquinho de sotaque. Eu lembro que as pessoas ficavam assim, fala normal. Tipo, você é dos Estados Unidos. Eu não tinha nem como falar que eu era brasileira. Porque eu ficava assim, sabe? E aí eu falava, eu sinto falta do Brasil. Eles falavam, eu também sinto falta do México, que eu viajei uma vez. Eles não entendiam o quão profundo era o meu relacionamento com o A Brasil. sua conexão, a minha relação com o Brasil, exatamente. Desculpa ter te cortar. Qual que é a ideia do americano com relação ao brasileiro, ao Brasil?